Olá, Cláudia, seja muito bem-vinda à Academia da Franquia. Aqui é um centro de capacitação, tanto para quem quer abrir sua franquia, quanto já quem tem sua franquia ou negócios também. E a gente vai falar muito sobre negócios. E não tem mesmo pessoa melhor para falar de negócios do que você. Eu queria que você apresentasse e um pouquinho da sua experiência, que é vasta, eu sei. Tem muita experiência aí para compartilhar com a gente. Letícia, primeiro eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando esse bate-papo com você sobre franquia, sobre negócios. Te admiro, te acompanho, vejo o quão dedicada você é, o tão engajada, e eu acho que são elementos fundamentais para qualquer empreendedor, e ver você uma mulher tão à frente de tudo isso, né? E sempre inovando e trazendo conteúdos e projetos. Parabéns e obrigada pelo convite. Obrigada, é uma honra, é um prazer ter você aqui. Me fala um pouquinho, fala sobre a Cláudia. Quem é a Cláudia Rosa? Menina, a Cláudia Rosa é múltipla, né? Eu faço muitas coisas, eu acredito muito no empreendedorismo. Hoje eu me dedico muito ao ecossistema como investidora anjo, como palestrante, como mentora. Tenho o meu podcast, o Ela Invest, enfim, tenho meus projetos com empresas, agora com o governo também. Mas o meu foco sempre é olhar para o empreendedor. Eu tenho eu acho que é quase um dom que a gente acaba descobrindo ao longo do tempo. Claro. Né? Você é uma empreendedora, você é mãe, você é uma série de coisas, mas você tem alguns dons. E para mim, trabalhar com empreendedores e apoiar empreendedores, independente do nível, da faixa, para mim isso é fantástico. Então eu tenho um olhar humanizado para o comportamento e para as ações desses empreendedores, porque a minha vontade, o meu foco é que eles cresçam, né? Para que realmente dê certo. E se não der certo, que pivote, que tente outras formas. Mas principalmente, hoje, o meu foco principal é apoiar, né? E recentemente fui convidada para a 9ª temporada do Shark Tank. Então, o episódio já tá aí, fantástico, né? Maravilhoso episódio, a gente tá imperdível. Menina, tô tão feliz. E é muito orgulho, porque assim, a gente vê o seu empenho em ajudar pessoas, em servir as pessoas. Às vezes, eu vejo você muito nesse movimento, antes de você, vem os outros, sabe? E no Shark tá muito claro isso. Você quer levar as outras pessoas a um outro nível, sabe, Cláudia? E você tem esse carinho com o seu público. Eu vejo isso nitidamente nas suas redes sociais, em todas as suas falas. Você se preocupa com o outro. E hoje em dia você tá num patamar, como você fala, de cuidar de empresários, né, de empreendedores. Exato. E dentre tantos empreendedores que você tem contato, você tem conhecimento, tantas portas têm se aberto para você. Qual o perfil de empreendedor que você nota como sendo fundamental e essencial para aquele empreendedor de sucesso? Olha, aí é uma somatória, né? Não tem uma característica ou não tem, assim, um fundamento único. Os empreendedores, principalmente aqui no Brasil, nós temos que ter muita resiliência, né? Nós temos que ir atrás de muitas coisas. E o que eu oriento, principalmente os empreendedores que passam por mim ou que estão na minha rede, é que conheçam o teu mercado. Sem sabe? dúvida. Conhecer o mercado, estudar, trabalhar clientes. Eu escuto muitos, até hoje, falando, olha, eu não sou de vendas. Não, você é de vendas. Então, eu acho que, assim, a gente não sabe o potencial até você ir lá e fazer. Então, eu acho que, sim, para nós, né, empreendedores brasileiros, principalmente, nós temos que ter várias características. E a gente tem que cuidar do financeiro, cuidar do comercial, fazer uma série de coisas. Quando a empresa cresce, você tem que continuar cuidando de tudo isso. Exatamente. Você só delega aquilo que você controla, aquilo que você domina. Se você não conhece, você não vai delegar, você não vai ter o controle. Então, para mim, são fundamentais, né? Mas o que eu acredito nesses últimos 10 anos, com tantos conteúdos, com tantas informações, com tantos eventos como esse, os nossos empreendedores, eles estão mais preparados do que há 10 anos atrás. Nós temos mais ferramentas, nós temos mais mentores, nós temos mais investidores. Então, assim, tem um leque de opções hoje. Aparentemente, é mais fácil do que lá atrás, quando eu comecei. Eu percebo isso, eu acredito que sim. Mas os nossos empreendedores
eles não podem ser medíocres. Eles não podem ficar só esperando, por exemplo, chegar um investidor ou chegar um mentor. Eles têm que fazer acontecer. E muitas vezes, Letícia, todos esses fundamentos estão dentro da cabeça do empreendedor, né? Então, para mim, isso é fundamental e eu vejo muitas coisas assim em você, sabe? Engajado, persistente, aguerrido, né? A gente tem que fazer gestão de pessoas também, que é tão difícil, né? Além da gestão das pessoas, a gente tem que gerenciar a nós também, né? É as nossas expectativas, as nossas né? expectativas. Quem cuida de quem cuida. Exatamente. Às vezes eu vejo muito isso. E especialmente nós mulheres, sabe, Nós, Cláudia? mulheres. A gente quer abraçar o mundo, às vezes a gente se esquece da gente se acolher. É verdade. Da gente se acalentar e da gente também buscar e falar assim, o que eu quero fazer? Porque nesse mundo, às vezes, a gente vai em efeito manada. Então, tá dando certo aqui, vou para cá. Esse investimento tá dando bom, vou para cá. Ou seja, mas o que a gente quer? Para onde a gente quer ir? Exato. E quando a gente tem eu vi uma entrevista da Oprah, quando ela falou assim, todos os empresários de sucesso que eu entrevistei até hoje, eles têm um propósito muito claro. Todos eles sabem onde quer chegar. Então, a partir do momento que a gente tem direcionamento, a gente sabe onde vai chegar, tudo fica mais fácil, porque a gente começa a se conectar com as pessoas certas, a gente começa a estudar os assuntos adequados e certos. Mas até chegar aí e saber onde vai chegar, também tem um chão, tem um chão, tem né? um chão, não é fácil, não. Mas a gente também não pode desistir, não, né? Não. O que você falou, a resiliência é fundamental. A resiliência é fundamental. Mas eu acho o seguinte, né? Nós sabemos que nós temos, assim, uma quebra muito grande aqui no Brasil ainda de empresas, né? De negócios. Mas isso é de empresas. Isso não é de CPF, né? Isso é de PJ, isso é de CPF. Então, o que a gente está falando aqui é que o cara não pode desistir, a mulher, ela não pode desistir dela, dos sonhos dela. Se não deu certo, tenta de novo, tenta outra vez, tenta com outros empreendedores, vai buscar realmente especialistas. Então, quando a gente fala isso, e eu tenho essa fala também, que é muito interessante, que o fracasso, muitas vezes, de um negócio, eu já tive negócios que eu fracassei, provavelmente você e tantas outras pessoas, isso faz parte, é um aprendizado, aprendizado. Só que absorver isso e trazer como você, pessoa, é fracassada, é um outro ponto. E o que eu motivo, eu sei que você motiva também bastante as pessoas e que eu inspiro, é o seguinte, se você foi capaz de criar uma empresa, criar um negócio, principalmente mulheres, né, que já tem aí uma carga, muitas vezes, maior, dobrada, né, de tudo mais. Então, é isso. Então, assim, essa necessidade e essa persistência realmente para construir algo. E aí, sim, vai para o caminho e você vai encontrar pessoas que, de alguma forma, vai te apoiar. E uma outra coisa que eu falo também é ter fé. Eu tenho muita fé. Exatamente. Eu oro todos os meus dias, eu oro por muitas pessoas. E eu acho que a fé, ela é para nós. A gente cuida do cabelo, a gente cuida para ir para uma reunião, a gente cuida de uma série de coisas da nossa alma, né? Então, a gente precisa trabalhar essas dimensões também. Então, muitas vezes, você tem que trabalhar isso para você ter o teu suporte, para você ter a tua base. E a tua base está em você, está nessa construção que você faz. Perfeito, Cláudia. E aí a gente vai tomando autoconhecimento, né? Autoconhecimento da nossa vida, das nossas escolhas. Hoje, de tantas pessoas perguntarem para mim assim, Letícia, qual franquia você abriria hoje? Eu falo, gente, isso é tão pessoal. O que é bom para mim não é bom para você, Cláudia, e não é bom para outro e vice-versa, né? É verdade. A mesma coisa de investimento. Perguntam muito para mim. Onde que eu posso aplicar meu dinheiro? Isso. Qual startup que eu vou investir? Então, eu acho que isso tem uma coisa a ver, que é critérios, né? Você tem umas teses, critérios, e você investe naquilo que você realmente acredita que você vai contribuir, que você conhece, que você vai ter algum tipo de domínio ou maior interesse ali. E franquia é a mesma coisa, não muda. Não muda, mas a primeira coisa que a gente tem que olhar, como qualquer investimento, né, é a gente, não é o outro, é você, como você falou, né, sempre a pessoa física. Tanto que a primeira coisa que a gente trabalha é mentalidade, né, crenças limitantes, que às vezes a gente acha que não vai conseguir, não vai dar certo, não é pra gente. Às vezes a gente abre um negócio e a gente fica ali tão no operacional que a gente esquece de ser gestora, a gente esquece de ser empresária. Você também fez isso? Eu fiz também, isso no minha meu amiga. primeiro negócio, assim...
eu mergulhei tanto que parecia que eu não conseguia mais sair ali da operação. E qual foi o gatilho que você percebeu que deu a volta por cima? Então, porque eu acho que eu realmente percebi que eu estava muito no operacional, que aquilo estava me consumindo demais, que eu precisava ter novas ideias, que eu precisava ter novas inspirações. E eu fui para o mercado para buscar isso. Então, eu participei muito de eventos, conversei com várias pessoas, e isso é fundamental. Fundamental, porque você empreender no Brasil muitas vezes é solitário, né? Demais. Até você crescer, enfim, mesmo assim, você é CEO, né? Muitas vezes é solitário. Então você tem que buscar isso. Você tem que ter redes que você atua, que você faz parte, para você compartilhar e você também absorver coisas. Isso é fundamental. Isso, gente, é para qualquer etapa da tua empresa. Você que está começando, busca uma rede, 2 redes, pessoas. Você cresceu mais um pouco, vai, se relaciona, busca, modela, entendeu? Busque também, uma outra coisa que eu sempre falo busque segmentos que não tem a ver com o seu, mas que de repente tem processos inovadores, tem ideias, tem pessoas, né? Então, assim, eu acho que tem tanta coisa bacana, Lê. E você estava falando sobre buscar novos grupos, né? E é isso que conectou a gente, né, Cláudia? Foi uma busca de ambiência, né? A gente mudar de ambiente. Muitas vezes, para quem você está começando um negócio, tem gente que vai te criticar, tem gente que não vai te apoiar, às vezes a família também não vai te apoiar, né? Mas quando você começa a mudar de ambiente, começa a mudar de grupo, começa a mudar de mesa, você consegue ver que é possível, né? E você tem pessoas para te darem suporte também. Mas eu acho que também tá tudo bem. Eu acho que, assim, a gente não pode ser tão teimosa ao ponto de não ouvir nada de ninguém, mas eu acho que vale a pena ouvir, refletir. Isso. E absorver aquilo que você acredita, que vale a pena, né? Qual sua formação, Cláudia? Eu sou formada em administração de empresas e depois eu fiz finanças. Então, para mim, é fundamental, essa base é fundamental pelo que eu sou hoje. Sem dúvida. Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar isso. E o que você falou, tem essa questão, quando você está começando, que tem muitas pessoas que falam, olha, não vai dar certo, olha, se eu fosse você, olha, pensa bem. Mas quando você dá a virada de chave, quando você começa a dar certo, as pessoas se aproximam, reaproximam. E aí vem um outro sentimento, fala, poxa, mas não era você que não acreditava, não era você que não acreditou, e tá tudo bem de novo. Aí você avalia se realmente você vai querer ou não ter aquela pessoa do lado, né? Sim. Ela vai entender. Entendedores entenderão. Exatamente. E eu acho que assim, ao longo do tempo, aí se você começa a incomodar muitas vezes, que as pessoas te copiam, as pessoas vão conversar com você para copiar o teu modelo, ou para copiar, né, fazer o que você faz. Gente, e outra coisa, tá tudo bem também. Você segue o teu caminho, e se você tá incomodando é que você tá no caminho certo. E segue o seu. Eu acho que, assim, fundamental crescer e não só a empresa, mas que você cresça também como executivo ao longo do tempo, sabe? Exatamente. A empresa tá crescendo, tá faturando mais, tá tendo mais clientes. Você também vai se capacitando para você ser um gestor melhor, claro. Um CEO, um CFO, né? Então, eu acho que isso também é importante, porque senão o seu negócio começa a faturar muito e você não sabe fazer mais a gestão, né? Você se perde ali. Então, acho que essa construção, ela tem que ser junto. Então, fica aí como dica também. E isso é muito interessante você estar falando, porque, como eu te falei, né, muita gente pergunta para mim, e aí, Letícia, qual franquia você abriria? E aí foi uma dor que a gente falou assim, poxa, vamos tentar inovar através dessa dor, e a gente desenvolveu o Franquia Já, que é uma plataforma que conecta quem quer investir em franquia com as maiores franqueadoras do mercado. Então, o interessado preenche através de um site gratuito, 28 perguntas, e ali ele conecta com a franquia do seu perfil. E é o match. É o match. Que é perfeito isso. Perfeito, porque é para você, né? Personalizado. É sugestivo também, claro, né? A gente faz essa indicação. E aí eu comecei a perceber que não adianta também você só querer ter intenção de abrir. Você tem que estudar, você tem que se aperfeiçoar. E aí eu queria ver com você, assim, porque você fala muito sobre investimentos, né? Novas formas de investimento. Como você vê a franquia sendo também uma das opções de investimento no Brasil? Olha, eu gosto muito do modelo de franquias.
O modelo de franquias já existe há muitos anos. Aqui no Brasil se popularizou muito, né? Então, alguns anos atrás, falar em empreender e ter negócios era muito essa questão de franquias. E as franquias no Brasil, elas chegaram para ficar. Nós temos franquias aqui de muitas coisas. Eu particularmente gosto muito. Até comentei com você que recentemente eu fiz investimento numa rede de clínicas que tratam crianças com autismo. Sim. E uma forma da gente expandir e trabalhar esse propósito, essas soluções para o Brasil, vai ser franquia. Então, pela primeira vez, depois de mais de 150 investimentos, eu estou agora indo para essa linha de franquias também, porque eu acredito muito. E uma outra coisa que eu acredito também é que existem empreendedores específicos para esse tipo de negócio. Não é qualquer empreendedor, né? Não é qualquer empresário. Então, antes de você ter uma franquia, avalie primeiro o teu perfil. Exatamente. Então, avalie o teu perfil se você quer ser, porque você tem que seguir padrões, né? Tem procedimentos, tem uma série de regras e tem que ter mesmo, eu concordo com isso. E do outro lado, como que você vai expandir? O quanto que realmente você vai fazer, vai contribuir para isso? Então, eu gosto, eu te acompanho nas suas franquias, eu acho o máximo, acho que você está crescendo e você está conseguindo, de alguma forma, contribuir com muitas pessoas em relação a isso. E eu, particularmente, eu gosto muito desse modelo, eu acredito muito no modelo, tanto que a gente vê que franquias no Brasil é algo realmente que não sai de moda e tem isso. O ponto principal que eu coloco é, o próprio empreendedor tem que se fazer uma autoavaliação e também uma avaliação do melhor negócio para ele. Conversar com pessoas que nem você e trabalhando essa tua metodologia, eu acho que é perfeito. Sem dúvida, é isso que a gente fala. Estude, se capacite, aperfeiçoe e converse com o máximo de franqueados e pessoas que você conseguir. Isso já vai ser um grande caminho, né, aberto. E a Academia da Franquia está aqui para ajudar vocês a se aperfeiçoarem, não saber tão somente do produto em si, mas de gestão, de negócios, né, de RH, de empresas, que muita gente, quando a gente abre algum negócio, eu era advogada, eu não tinha noção nenhuma de gestão, né? Fui aprendendo, fui trocando o pneu com o carro andando. Hoje em dia, a gente já tem plataformas de capacitação que vão te preparar muito mais para o mercado. Tá vendo? Que é um mercado mais agressivo, mas tem mais oportunidade de crescimento também. Né? É muito bacana, né? E uma palavra final, Cláudia, para a gente encerrar aí com uma mensagem para as pessoas que estão te assistindo hoje, o que elas podem aprender, sabe, não só com franquias, mas no empreendedorismo hoje, sendo um empreendedor de sucesso. Você nessa posição hoje da Cláudia, sabe, com toda a história que você teve, porque eu sei que não foi fácil, mas você chegou aqui, olhando para trás, o que você falaria para aquela Cláudia lá no começo, como muitos estão começando hoje? Olha que legal, hein? Bom, primeiro eu quero fazer um convite para que todos conheçam o Ela Invest, que é o meu podcast. Já te convidei, quando você tiver agenda, a gente vai gravar. Podcast lá no Ela Invest, já tem conteúdos, tem informações, jornadas de muitos empreendedores, investidores, então é muito bacana como conteúdo para quem está começando, para quem já está aí com um negócio também. E o que eu falaria para a Cláudia lá de trás, uma coisa que é super importante, é não tente fazer tudo sozinha. Perfeito. Eu poderia falar muitas coisas, mas isso eu chego a me arrepiar, porque muitas vezes a gente quer fazer tudo sozinha e a gente não dá conta, sabe? E então é isso. E eu acho que é principal, é você saber que você sozinha, você pode até chegar, mas compartilhe, traga pessoas que você vai chegar mais rápido e até melhor. Eu acho que para mim lá atrás foi um erro ter feito muitas coisas sozinhas. Hoje eu compartilho, hoje eu tenho a minha rede, hoje eu faço completamente diferente. Né? Então eu deixaria isso de dica, e principalmente para as mulheres, nós temos essa mania de querer fazer tudo sozinhas. Por isso que a gente não precisamos. Tá aqui. Vamos juntas, vamos longe, né? E vamos mais rápido. É isso, querida. É um prazer, minha amiga. Gratidão. Sucesso. Para nós.